Olá, você que nos segue aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, enfim, e que acompanha também o nosso mandato. Olha, o estado de Goiás recebeu as primeiras doses da vacina e o nosso pronunciamento aqui, eu preferi gravar, apesar de que também me pronunciei da tribuna da Assembleia, mas ao passo que nós tivemos ali um momento que deveria só de regozijo, de satisfação, nós infelizmente presenciamos também um momento de muita insensatez por parte do governador do estado de Goiás e de muita patetice também. Olha só, o governador, ele reclamou do governador de São Paulo, mas veja bem, eu não vi nenhum esforço ou sacrifício por parte do governador de Goiás para contribuir com a descoberta da vacina, ou de qualquer uma das vacinas, né? Ao contrário do que fizeram tantos outros governos no mundo afora e também no Brasil afora. O governo aqui ele não deu nenhum suporte financeiro. O governador de São Paulo, por exemplo, ele deu suporte financeiro. O governo da Alemanha, o governo da Inglaterra, vários outros governos, eles concederam suporte financeiro, né? O governo de Goiás aqui, ao contrário, e alguns outros governos e estados aqui do Brasil também que deram suporte financeiro. Aqui o governador não ajudou em nada. Ele preferiu investir nas eleições de prefeitos, ele investiu no Natal da Praça, que foi aqui o mais fabuloso de todos as decorações que eu vi de Natal na Praça, foi a desse ano, né? Eu confesso que me senti em dado momento no Natal de Nova York, que é uma das melhores decorações do mundo, né? Está entre as 8 melhores decorações do mundo de Natal. Então, esses foram os investimentos do governo, eleições para eleger os seus aliados, para pavimentar o caminho para a sua reeleição, sua própria reeleição, e outras prioridades que ele estabeleceu, como o Natal na Praça, que foram gastos ali milhões de reais só para decorar a Praça Cívica, lamentavelmente. Então não fez nada, não cedeu pessoas para fazer o teste, não cedeu estrutura, não fez nada e muito menos recursos financeiros. Aí eu pergunto, que direito tem o governador de Goiás de criticar o governo de São Paulo, por exemplo, que aplicou, que tão logo a Anvisa autorizou, aplicou as primeiras doses lá no estado de São Paulo? Não tem nenhuma. E pior ainda, olha só, deixando clara toda a sua soberba, a sua vaidade, sua insensatez, o seu egoísmo, né? O egoísmo com que age sempre, o governador não permitiu nem mesmo que a aplicação das primeiras doses aqui no estado de Goiás fossem feitas pelos profissionais de saúde, que foram aqueles que deram a vida, deram a própria vida, morreram ou foram infectados e ficaram com sequelas, tiveram que passar por tratamento e acabaram contraindo a doença no combate à própria pandemia. Então, eu acho de uma insensatez, de uma incoerência tão grande de um sujeito que diz até ser profissional de saúde. Ele mesmo teve que aplicar a primeira dose. Escolheu lá a cidade de Anápolis, foi lá, recebeu, esperou no aeroporto o avião, fez questão de acompanhar e tal, não contribuiu nada para que nós tivéssemos a vacina, mas tão logo ela foi autorizada e o governo federal adquirisse as primeiras doses, ela pegou as que foram distribuídas para Goiás e fez todo esse estardalhaço. Aí leva para Anápolis e resolve, em vez de homenagear os profissionais de saúde, especialmente em memória àqueles que morreram, aos profissionais de saúde que nós perdemos, e foram muitos aqui em Goiás, não, homenageou a si próprio. Ele tem que ser o homenageado, ele foi lá aplicar a primeira dose. Pior de tudo, ao aplicar a vacina,
eu fiquei indignado quando ele mantém a agulha lá injetada na idosa que recebe a primeira dose da vacina, quase que fica por 5 minutos lá. Se você ver o vídeo aí, você vai ver que realmente ele fica lá segurando até que cessasse ali a sessão de flashes ali, com fotos, enfim, dos jornais que ele comanda para que publiquem lá ele próprio, o governador, aplicando a vacina. Sinceramente, esse tipo de populismo, essa coisa, precisa acabar no Brasil. O sujeito tem que ter bom senso, tem que se enxergar um pouquinho, tem que acabar com isso. Não, eu acho que quem deveria ser homenageado nesse momento são os próprios profissionais de saúde que deveriam aplicar essa dose. Não um governador que não fez nada, a não ser dizer que não precisava mais do nosso voto, como você assistiu. Fechou o comércio, conduziu mal a pandemia, comprou produto superfaturado e uma série de outras coisas. Ainda vem a escolha do local, veja só. Ele escolheu a cidade de Anápolis, né? Criticou tanto o governo de São Paulo por ter aplicado primeiro, aí vai e escolhe a cidade de Anápolis para aplicar primeiro do que todas as outras regiões do estado. Olha, se criticou lá, isso é incoerência. Por que as doses, a aplicação aqui em Goiás não iniciou ao mesmo tempo como ele queria que ocorresse no Brasil? Que diz que a aplicação lá em São Paulo primeiro, o governador de São Paulo colocou os demais governadores em segundo plano, colocou os demais governadores numa segunda categoria de governadores. E o que ele fez com os prefeitos, então? Colocou todo mundo numa segunda categoria também, ao escolher lá um aliado, escolheu Anápolis, evidentemente, porque lá foi um aliado que ganhou. Não, vamos para Anápolis porque lá quem ganhou foi o Roberto Naves, que é meu aliado. Em Goiânia nós perdemos, em Aparecida também. Foda-se, perdão da palavra, mas foda-se Goiânia e Aparecida. Escolheu a cidade de Anápolis. Então, uma insensatez. Olha, se tivesse um motivo, se a gente tivesse que buscar um motivo aqui, um argumento para escolher uma cidade, se uma tivesse que, em uma delas tivesse mesmo que ocorrer antes das outras, eu pergunto, qual argumento seria mais forte para que essa escolha ocorresse, a não ser o fato de termos perdido o prefeito de Goiânia, eleito, empossado, para a própria Covid. Maguito Vilela, ex-governador, prefeito de Goiânia, empossado, que não chegou a assumir em razão desse inimigo invisível e que foi senador, foi governador, foi deputado por várias vezes, que causou grande comoção aqui a sua partida. Que motivo seria mais forte do que esse para escolher uma cidade? Então deveria ser Goiânia. Outro motivo seria o local, talvez, onde ocorreram mais óbitos, ou mais óbitos de profissionais de saúde, foi em Goiânia. Mas assim, veja só, eu queria até fazer um parêntese aqui. O Maguito, ele enfrentou a mais dura eleição da história da capital, tá? Ele enfrentou as práticas mais sujas que eu já vi, mais subterrâneas, as mais antiéticas que alguém poderia praticar numa eleição, praticadas pelo governador Ronaldo Caiado, em favor do seu candidato, o Vanderlan Cardoso. Ele utilizou comissionados, ele utilizou recursos públicos, ele utilizou o próprio marketing do governo, governamental, ele utilizou também o sistema de comunicação do próprio Estado, a TBC, por exemplo, a RBC, implantou muito fake news para inviabilizar a candidatura do Maguito, e mesmo assim o Maguito foi vencedor. E a ele aqui eu presto ao Maguito, a memória de Maguito Vilela, eu presto aqui a minha reverência, a minha homenagem, em razão dessa vitória aqui, que foi realmente uma vitória simbólica.
E além disso, ele ainda corrompeu vários MDBistas e vários outros aliados aqui para retirar da aliança formada por Maguito Vilela. Então, Maguito merece sim a nossa homenagem aqui em memória e o nosso reconhecimento à sua saudosa memória. Mas eu me solidarizo aqui mais uma vez com a família, com Daniel Vilela e todos os familiares de Maguito Vilela e também com o próprio partido, o MDB. Mas aí, eis a questão, Maguito era adversário. Eu não vou homenagear um adversário. Esse é o sentimento do governador. Aí, bem, olha só, nem Maguito, nem os profissionais de saúde para o governador Ronaldo Caiado, eles que morreram no combate da pandemia, ou os mortos pela Covid, ninguém desses merecem ser homenageados nesse momento ou serem lembrados no momento em que se descobre a vacina que pode pôr fim a essa fatídica, esse fatídico momento da nossa história, né? A pandemia. Quem tem que ser reverenciado para ele, quem tem que ser reverenciado é o próprio governador, lamentavelmente. É ele que tem que aparecer primeiro. É ele que tem que ser. A grande notícia é o próprio governador. Ninguém pode ser notícia nesse estado. Veja bem você as manchetes dos jornais. Governador aplica a primeira dose da vacina. Governador buscou a vacina lá em São Paulo. O governador, ele vem em primeiro lugar. Isso é ordem dele, ele manda na imprensa, ele paga. E a imprensa publica o que ele manda. Parece que as manchetes e as matérias são escritas lá por funcionários do Palácio das Esmeraldas, os funcionários da comunicação do próprio governador. Então é ele que escreve, é ele que tem que ser lembrado. O grande fato é o governador, a grande notícia é ele, não é a vacina. Em Goiás, não. Em Goiás, a grande notícia é o governador, lamentavelmente. É assim que funciona. Olha, eu vou continuar sonhando, viu? Que um dia, quem sabe, em outro governo, porque nesse tá difícil, que em momentos como esse, em relação, eu me refiro à vacina, evidentemente, a grande arma contra o inimigo invisível, né, a grande arma contra o inimigo invisível, que é a vacina, né, quem tenha mais importância, quem ganhe mais importância, que qualquer governante, o que apareça mais, seja realmente esse remédio. E não o próprio governador, como está acontecendo agora. Aqui no estado de Goiás, infelizmente, aqui com Caiado, a manchete vai ser sempre ele. Né? Ele vai ser a grande notícia. A vacina aqui para Caiado é simplesmente um detalhe. Eu estou fazendo esse pronunciamento aqui para demonstrar que minha indignação toda. Eu não sei qual a sua opinião, mas para mim, com certeza, as cenas que foram protagonizadas pelo governador Ronaldo Caiado foram patéticas. Patéticas. Eu nunca vi um governador que se propõe a fazer tanta patetice. Se ele for inaugurar uma privada, ele tem que ser o primeiro a sentar e soltar o estrume lá na privada e mandar tirar foto. Porque é patético ver um governador desse. Não tem pauta, não tem nada, a vacina ele não contribuiu, ele não ajudou, mas vai buscar, vem aqui aplicar, não deixa nem os profissionais de saúde fazer isso. Patética, governador, a sua atitude no momento em que deveria ser aqui um momento de festa, de regozijo, enfim, pelo menos de alívio para os profissionais de saúde. Esse governador fazer toda essa politicagem com isso. Eu acho que está na hora da gente exigir menos política e mais gestão
aqui nesse estado. Tá bom? Essa é meu desabafo, minha análise. Eu não gostei das cenas que eu vi, eu pergunto aqui a sua opinião. Estou pondo isso aqui, eu sei que tem muitas pessoas que concordam comigo, outras não vão concordar. Tem gente que acha que o cara tem que ir lá e ser o primeiro a fazer isso, tem que ser o primeiro aquilo. Eu acho que não. Eu acho que as questões de saúde nós deveríamos, nesse momento, deixar os profissionais de saúde fazer. Tá? Mas fica aí esse desabafo e também essa pequena reflexão aqui a respeito dos fatos. Eu espero que você reflita também, né? E que nós possamos aí acabar com esse populismo, com essa politiquice, com essa patetice aí que alguns políticos ainda se propõem a fazer, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que nos abençoe, que nós possamos vencer essa pandemia.